Eu recebi uma cartinha muito simpática da Érica Nunes e diz assim, eles são de Pedreira, no interior de São Paulo. Primeiramente, gostaria de que soubesse da nossa admiração e respeito pela sua pessoa e pelo programa que abre nossas mentes e nos faz pensar. Está se referindo ao nosso programa, moleques. Yeah. Entendeu? Ela é a Érica Nunes. E aí ele escreve assim. Eu e meu marido José Arnaldo somos ouvintes fiéis do seu programa, o É da Coisa. Sabemos da sua paixão por dicionários. Porém, como somos uma família de judocas, eu faixa roxa, com 50 anos, meu esposo faixa marrom, meu filho João Pedro, 13 anos, faixa laranja, e minha filha Joana, 9 anos, faixa amarela. Tivemos a ideia de lhe presentear com esse dicionário, que eu acho que você não tem, e não tinha mesmo. Dicionário técnico de judô. Olha aqui, lá, ó. hein? Japonês. Eu sou faixa amarela. Você é faixa amarela. Não sou mesmo. Ah, vá, Bob Furui. É verdade, eu Mas fiz é a segunda. 3 anos. Com essa pança, Bob Furui. Eu criei um mito agora que o Bob é barrigudo. Qualquer ele vai levantar para mostrar o tanquinho. Se aparecerem 80 mil likes, como é que você faz hoje em dia no YouTube? Olha, se vocês derem 80 mil likes, o Bob mostra o tanquinho, tá bom? Então é isso. Tá aqui, agradeço, mais um dicionário para mim, né? E ela pede, então, um abraço, um beijo para a família Nunes, de Pedreira, e ela pede, mande um abraço para os meus tios de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Sebastião e Fátima Paiva, e para a família Nunes aqui, para a família Nunes está aí, e também para o Sebastião e a Fátima Paiva de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. Um beijo para todo mundo, tá certo? E fica aí o desafio dos... Vou subir um pouco o sarrafo, vai 120 mil likes, e dedinho para cima, e o Bob mostra o tanquinho. Em 1985, saiu no álbum de estreia, né, do Legião Urbana, a música Geração Coca-Cola, que o Renato Russo tinha feito muito antes ali, ainda certamente, creio que no fim dos anos 70, início dos anos 80, com uma crítica muito severa à ditadura e à geração da ditadura. Essa música já era cantada pelo seu grupo anterior, o Aborto Elétrico, e aí aparece no álbum de estreia, Geração Coca-Cola. Solta, Vale Bene! Quando nascemos fomos programados a receber de vocês, nos empurraram com os enlatados, USA, 9 a 6, desde pequenos nós comemos lixo, comercial, industrial, mas agora chegou nossa vez, somos os filhos de Valturis, de vocês, somos os filhos da revolução, somos porque sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhãs do jogo sujo, não é assim que tem que ser, vamos fazer nosso dever de casa, e aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando o rei, fazer comédia no cinema com as suas leis. Muito bem, tá aí, Geração Coca-Cola, obviamente, uma abordagem crítica da ditadura, uma abordagem crítica do regime militar e da alienação que esse regime militar teria provocado na geração que se segue aí ao regime militar, né? Ele está falando dos estertores da ditadura e ainda da chamada fase de abertura, né? Olha aqui, eu não vou desistir, eu sou que nem o Pequeno Príncipe. Vocês leram o Pequeno Príncipe? Eu não. Eu também não. Não leu o Pequeno Príncipe? Não. Não pode ser Miss, né? Não pode ser Miss. Eu já fui Miss, inclusive, e li o Pequeno Príncipe. Tem de ler o Príncipe do Maquiavel também, mas tem que ler o Pequeno Príncipe. Agora vai ser tarefa, vou começar a cobrar a lição do Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe era um chatinho, né? Ele nunca desistia de uma ideia.
ele nunca desistia de uma pergunta. Eu também nunca desisto de uma questão se eu acho que eu estou certo. Especialmente quando quem diz que estou certo é a legislação, são as leis de um país, afinal de contas, democrático, que é o Brasil, né? O Carlos Kaufmann, o presidente do Tribunal de Ética da OAB aqui em São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, mandou uma carta ao Sérgio Moro. E a carta lembra um fundamento da Lei 8.906, que advogado não pode trabalhar como advogado numa empresa de consultoria, ele não pode atuar como advogado numa empresa de consultoria. Aliás, as empresas de consultoria, segundo a regra, que eu até acho assim que quase impossível de cumprir, né, eles não podem atuar, ainda que contratados por consultorias como a Álvares e Marçal, eles não podem atuar como advogados. Convenham, é difícil de fazer essa regra ser cumprida, né? De qualquer modo, a carta alerta o Sérgio Moro que ele não pode atuar como advogado, porque isso requereria medidas na área administrativa e disciplinar, né? Aí a Álvares e Marçal soltou um comunicado, o Bob Furuia, até engraçado, né? Involuntariamente engraçado. Essa gente é involuntariamente engraçada. Eu não entendi se é uma confissão ou é um ato falho. Diz assim, não, o Moro não vai atuar como advogado aqui, né? Lá está escrito o seguinte. Quer ver? Está aqui. Na AIM, Moro vai atuar na área de disputas e investigações. Não sei se é disputa de tapa, de chute ou do quê? De pênalti. E investigação. Investigação do quê? Ele vai atuar como policial? O foco do trabalho será ajudar empresas, clientes no desenvolvimento de políticas antifraude e corrupção. Aí fica ruim. Porque aqui está dizendo o seguinte, que o Moro vai se dedicar a duas coisas. Ou ao desenvolvimento de duas coisas. 1, políticas antifraude. 2, corrupção. Não, eu entendi. Talvez a AIM não tenha muita intimidade com a língua portuguesa e não sabe, o Bob Furuia, que quando você usa um prefixo, o prefixo de uma palavra não contamina a palavra seguinte. Né? Se ele diz que ele vai se dedicar ao desenvolvimento de políticas antifraude, em seguida tem de dizer e anticorrupção. Porque termos coordenados numa oração, a gente pode mudar a ordem, o sentido não muda. Momento cultural. Né? Ah, eu gosto de laranja, banana e mamão. Eu gosto de mamão, laranja e banana. De laranja, mamão e banana. Tanto faz. Se eu mudar os termos aqui, fica assim. Moro vai se dedicar ao desenvolvimento de corrupção e políticas antifraude. A AIM já tinha cometido algumas outras barbaridades. No seu comunicado primeiro, afirmou que o Moro é especialista em liderar investigações anticorrupção complexas e de alto perfil, crimes não sei o quê, bem como aconselhar clientes. O Moro fazia o quê antes de trabalhar na AIM? Ele era juiz. E depois ele era ministro da Justiça. Sim. Ele tinha clientes? O Moro tinha clientes? Nesse mesmo comunicado, aquele primeiro ainda, do domingo da eleição, a AIM diz também que o Moro, como, atenção, juiz e ministro, tinha contato com autoridades do mundo inteiro
para ações de combate à corrupção. Como ministro, era razoável. Como juiz, não. Então ele passou por cima do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores. A AIM, que é uma empresa de consultoria, precisa de uma empresa de consultoria para se expressar com mais clareza. Sabe qual é o problema? O problema é que a AIM está tendo de falar a linguagem universal da embromação. Como esta contratação é injustificada, como essa contratação é um despropósito, como essa contratação é um absurdo, como essa contratação tem de ser investigada pelo Ministério Público, o Augusto Aras teria de cobrar pedir imediatamente a abertura de investigação, e não deve fazê-lo, deve se acovardar, infelizmente, quando é vida vênia, viu, Procurador-Geral? Porque os passadores de pano do humorismo já estão dizendo que isso seria uma vingança do PT e do Bolsonaro. Então, mais uma vez, o Moro transita numa esfera de impunidade acima do bem e do mal e vai entrar agora é sócio de uma empresa que já recebeu 17,2 milhões da Odebrecht, sendo que Moro homologou as delações da Odebrecht que concede vantagens para os delatores. E respondeu em última instância pelo acordo de leniência que concede vantagens às empresas. Aqueles a quem Moro concedeu vantagens ou homologou vantagens, agora pagam 17,2 milhões para a empresa de que ele se tornou sócio. Eu escrevo amanhã na minha coluna da Folha, que o empresário Moro já estaria em prisão preventiva decretada pelo juiz Moro. E seria nos rigores, né? Prisão preventiva decretada, aliás, no mesmo dia de um mandado de busca e apreensão, porque eles gostam de fazer isso. Mandado de busca e apreensão com prisão decretada no mesmo dia, com os homens de preto chegando, invadindo a casa, de preferência um helicóptero sobrevoando a casa, e uma equipe de TV previamente avisada para dar o flagrante. Na sequência, um delegado da Polícia Federal e procuradores dariam uma entrevista e ainda acrescentariam acusações novas que não estavam nem no despacho do juiz que autorizou a prisão preventiva e o mandado de busca e apreensão. E o despacho do juiz ainda diria que aquilo está sendo feito em regime de cognição sumária. Isto é um primeiro momento, não sabemos se é assim, só que a pessoa já teria sido publicamente esmagada. Só que eu não sou humorista. Eu sou anti-Moro. No que diz respeito a processo penal, investigação. Eu não quero que Moro passe pelos rigores que Moro aplicava aos outros. Eu defendo para Moro o devido processo legal. Por isso mesmo, tem de abrir investigação para apurar se não há corrupção passiva. Que é o oferecimento de benefício, a doação de benefício, ainda que para pessoas fora do cargo. Numa espécie de relação de troca. Que esta contratação é imoral, que ela seja indecente, absurda, isso eu não tenho a menor dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida. Que haja aí conflito de interesses, bom, isso está dado pela natureza das coisas. Mas é preciso saber se não há crime. Porque agora a OAB faz esta restrição, mas aí eu tive uma curiosidade, garotada. Qual? Moro vai fazer o quê, então? Vai fazer dança de salão lá na AM? Vai sambar?
Que diabo o Moro vai fazer? Vai declamar? Vai dar aula de prosódia? Vai dar aula de língua portuguesa? Não que eles não precisem, mas o Moro não é a pessoa adequada para isso. O homem da conja. Não vai atuar como advogado, mas vai se dedicar a investigar coisas, investigações anticorrupção. Mas que diabo ele vai fazer? Vai ser segurança? Um mau passo dado por ele, isso terá desdobramentos, acreditem. Aliás, para a própria empresa. Duvido que a essa altura estejam achando que fizeram uma boa escolha. Outra coisa, acordos de delação, especialmente de leniência, estão submetidos ao controle da CGU, do TCU. São questões de natureza pública. Bem como as delações premiadas, também são. Isso tem de ser apurado, isso tem de ser investigado. Ou agora o processo penal, as delações premiadas, os acordos de leniência, vão viver esse regime de sem-vergonhice escancarada no país. Quantos outros da Lava Jato a AIM pretende contratar? Está demonizando a empresa? Não. É que a empresa disse que só estava contratando o Moro porque ele serviu ao governo brasileiro. É a sua condição de ex-servidor do governo e do Estado que o fez ser contratado segundo a empresa. Portanto, o que ele tem disponível ali na sua cachola é útil para a empresa. E o que ele tem disponível na sua cachola? Os segredos da Lava Jato, que ninguém mais conhece, que por enquanto são segredo. Quantas outras empresas colhidas pela operação vão ser clientes da AIM? O AS, o Odebrecht, Sete Brasil, Queiroz Galvão. Olha, ele não vai atuar como advogado. Sei. A teia de relações que ele fez, que ele estabeleceu como juiz, ele jamais vai pegar um telefone para falar com alguém em nome dos interesses da Álvares e Marçal, certo? É isso? A outra teia de relações que ele fez com o ministro da Justiça, igualmente, ficará longe das atividades dele. Olha aqui, ele que atuasse como advogado, e claro, não para as empresas que foram flagradas na Lava Jato. Por que ele não fez isso? Porque ele teria essas restrições. Ele entrando na AIM, aparentemente ele não tem. Porque ele pode dizer, não, eu estou na AIM, mas não estou nesse departamento, estou em outro. A hora de distribuir dividendos, o dinheiro dessas empresas que compôs o caixa, ficam fora, é isso? Fica fora? Como é que se faz essa separação? E de resto, lamento o silêncio cúmplice de quase toda a imprensa diante da evidência de que Sérgio Moro desprezou uma prova apresentada pela Álvares e Marçal em 2 documentos atestando que o apartamento não era do Lula. Se o apartamento não era do Lula, nem o processo deveria ter existido. Ele é uma fraude na origem. E se faz de conta que esses documentos não existiram, e se faz de conta que esses documentos não têm a chancela da empresa de que agora Moro é sócio. Parece muito razoável que então o Lula já estivesse condenado antes mesmo do processo.
Agora, Lula é um aspecto dessa coisa toda. O que me interessa, senhor Procurador-Geral da República, é a constituição de forças-tarefa como um negócio. Um negócio junto com a delação premiada que está enriquecendo um grupo de especialistas em delação e agora, como a gente vê, tornando milionário aquele que foi considerado o símbolo do combate à corrupção, o grande brasileiro do Luiz Fux, o amigão da Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral. O segredo de aborrecer é dizer tudo, mas também o de esclarecer, né? É uma pena que alguns se aborreçam. Falamos em nome do esclarecimento, né? O Augusto César, este é seu primeiro vídeo. Sim, tá prestando Tá bom? atenção aqui, Augusto. Incluindo esta minha fala aqui, né? Porque eu quero fazer de você, Augusto César, uma personagem, né, do jornalismo brasileiro, com a sua dedicação. É isso aí. Ele já é do mundo dos negócios, né? Hã? Ele já é do mundo dos negócios, né? Quem? Os o Augusto investimentos. É uma personagem, claro. O Augusto César, do mundo dos negócios? Um dos maiores investidores do Brasil. É mesmo, rapaz? É. Ô, Augusto César, depois você me dê algumas dicas aí, tá? Qual é a boa? Qual é a boa do dia?